Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou dar 6 dicas para quem quer começar a aprender economia, tá? Então não vão ser dicas para quem quer trilhar uma carreira acadêmica, isso eu vou fazer no vídeo futuro, mas para você que tá no ensino médio, quer começar a estudar economia, ou você quer de uma outra área, quer aprender mais sobre economia, vou dar 6 dicas pontuais do que eu acho que alguém precisa fazer nesse sentido, ok? Bom, a dica número 1 é fazer um bom curso de introdução à economia. Os cursos de introdução à economia têm mudado ao longo do tempo, nos últimos anos, com a introdução de técnicas mais empíricas também nesses cursos, tá? Mas, enfim, independentemente do perfil do curso, um bom curso de introdução à economia tem que te dar conceitos-chave, que sempre estão na cabeça de um economista. Quer dizer, a ideia de custo de oportunidade, a ideia que as pessoas tomam decisões da margem, os trade-offs, e isso transplantado para uma questão macro, né? Quer dizer, se eu fizer política fiscal, eu vou ter consequências positivas ou negativas, enfim. Todos esses conceitos básicos, muitos deles que em princípio parecem até um pouco vagos ou distantes da realidade, são fundamentais para o refinamento do seu entendimento futuro. Eu lembro que quando eu cursei Introdução à Economia, lá no primeiro ano da faculdade, eu achei aquilo tudo muito esquisito, né? A gente usava, ainda se usa muito, o livro do Menkel, de Introdução à Economia, do Gregor Menkel, e nesse livro tinha lá questões sobre o valor da vida, e eu achei uma coisa absurda, como assim a vida tem um valor? Mas depois eu fui entender em que contexto esse tipo de conceito pode funcionar, tá? Então, fazer um bom curso de introdução à economia pode ser um curso formal, hoje tem várias ferramentas de internet, plataformas gratuitas, cursos pagos também, mas com preço acessível, que vão te ajudar a ter uma boa noção de como o economista pensa. Bom, a minha segunda dica é aprender história, tá? Não estou dizendo tanto da interpretação histórica, óbvio que isso é importante, e nem muito menos dos fatos políticos, ou como a gente chama de economia política de cada contexto. Isso é importante, isso é interessante, eu particularmente sou apaixonado por esses detalhes da história, de como as pessoas tomaram decisões, quem era quem, etc., as datas, mas você não precisa saber disso, tá? A grande questão é entender os dilemas enfrentados em cada período. Qual que era o problema de política pública, como é que estavam as questões macro de restrição externa, de PIB, e enfim, a situação micro também, como é que as empresas faziam para produzir, qual que era o contexto de competição no mercado, o consumidor tinha uma restrição orçamentária muito forte ou não, enfim. As questões, em cada momento da história você tem questões que podem servir de lição para a gente hoje, tá? Então, por exemplo, você vai tentar adotar algum tipo novo de imposto, né? Você quer tributar ricos. Isso foi feito ao longo da história de diversas formas, muitas delas simplesmente fracassaram, né? Outras deram mais certo. Então, a gente tentou tributar rico conforme o tipo do telhado, se tinha era ou beira, isso no Brasil. Na Inglaterra, tentou-se tributar rico, associando que ricos tinham mais janelas, aí o pessoal começou a fazer casa sem janelas, enfim. Então, essas questões históricas de política pública, enfim, de história em geral, podem favorecer muito o seu entendimento do que pode ou não funcionar hoje, né? Muitas vezes a gente não consegue replicar experimentos em laboratório em economia, então a gente tem que usar qualquer tipo de ferramenta que a gente tem. A história certamente é importantíssima. A terceira dica vai no mesmo sentido, né? Quer dizer, leia o máximo que você puder de jornais, editoriais, dos economistas ou dos analistas econômicos, e veja os vídeos também na internet, por que não? Aproveitando, assina o meu canal, curta os vídeos, compartilha, comenta embaixo, vamos criar aí uma atmosfera de aprendizado. Então, por quê? Porque a partir disso você vai ver como, quando o economista tem que comentar conjuntura, né, ou seja, comentar uma questão do momento, e ele não teve tempo e nem acesso a dados para fazer uma avaliação mais profunda, mais robusta, né, a gente sabe que o processo de construção de conhecimento acadêmico ele passa por apresentações para colegas, seminários, discussões, e os artigos vão sendo continuamente reescritos, né? Então, quando ele chega numa publicação de médio ou grande porte, é um artigo que foi ali surrado, passou ali por vários filtros até chegar e virar conhecimento. Na conjuntura não. Conjuntura
aconteceu uma coisa, o presidente falou alguma coisa, você tem que ir lá e fazer uma análise do que você acha que vai acontecer. Então aí, nesses casos, os economistas, em geral, ou remetem a situações históricas, em que já aconteceu algo parecido, ou eles usam os modelos para tentar prever o que vai acontecer. Então o modelo que eu aprendi lá em microeconomia me dizia como é que os agentes vão reagir, né, a essa nova política. Como é que dado que o governo está gastando mais, como é que a gente acha em macroeconomia em geral que vai acontecer com inflação, que vai acontecer com o PIB, tem diferença de curto, de longo prazo, enfim, tudo isso sai desses modelos. Então, os editoriais, os artigos, as colunas e os vídeos também no YouTube são uma boa maneira de você ver como se exercitam esses modelos que eu sugeri para vocês, que vocês aprenderem em Introdução à Economia. Bem, as 3 próximas dicas é para você dar um upgrade aí já no seu entendimento de economia. Primeira dica é aprender técnica estatística e econométrica, tá? E eu sei, é complicado, se você fez graduação em economia, fez 1 ou 2 ou 3 cursos de econometria, mais 1 ou 2 estatísticos, ou seja, são vários cursos para aprender técnicas ainda que básicas, você vai ver que é difícil, né? É um conhecimento que exige esforço, mas é um esforço que vale a pena, tá? Então hoje a gente tem diversos cursos focados em áreas específicas. Por quê? Porque o que é econometria? Econometria é você tentar basicamente estabelecer relações entre variáveis econômicas, tá? Eu quero saber se o preço da gasolina sobe e o que acontece com a demanda por gasolina, ou o que acontece com o volume de fretes contratados. Eu quero saber se o governo sobe os juros, o que acontece com a inflação no próximo mês, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Enfim, então você estabelece relações entre variáveis, tá? Enfim, conforme a ciência foi desenvolvendo, você tem áreas nichadas. Então tem o pessoal que só estuda relações de variáveis financeiras. Então você tem os modelos lá de previsão mais adequados a essa área. Tem o pessoal que só faz previsão macro. E tem o pessoal de micro, que analisa políticas públicas, por exemplo, e outras coisas, né? Nesse caso, a metodologia é completamente diferente, é mais parecida com essa coisa de grupo de tratamento e controle que a medicina usa no teste de drogas, enfim. Se você quer aprender de uma área específica, é possível que você dê alguns passos aí se nichando em alguma dessas áreas que mais te interessa. Agora, óbvio que se você é um estudante de economia ou de uma ciência social correlata, você quer aprender essas técnicas, eu sugiro que você aprenda todas, principalmente no nível mais básico, para você até ter algum conhecimento de como comparar essas coisas. A próxima dica é desenvolver técnicas, está relacionado com aprender econometria, desenvolver técnicas de coleta de dados e manuseio de base de dados, tá? Mesmo que você não tenha um entendimento muito bom de técnicas econométricas, tanto porque não é só ler o livro, você precisa praticar isso em avaliações, em experimentos, você pode aprender a analisar gráfico, tá? E em muitos casos, para muitas perguntas específicas, é razoavelmente difícil você montar o gráfico, você construir um gráfico, tá? Porque exige coleta de dados, de microdados, que tem milhões de pessoas que forneceram informações, você precisa abrir essas bases de dados no software, aprender a manipular, filtrar o que você quer, exatamente o grupo que você quer analisar, aprender a gerar as variáveis, enfim, desenhar os gráficos no software. Tudo isso demanda conhecimento muito útil. Eu diria mais, ele é cada vez mais útil e ele é útil em diversas áreas, tá? Então minha recomendação aqui forte para você aprender a manusear a base de dados. Não vai servir só para economia, vai servir para qualquer coisa que você vai fazer. Cada vez mais as empresas tomam decisões baseadas em dados. E os governos, a gente espera que também. E minha última dica conforme você vai aprendendo economia, é se aprofundar na literatura acadêmica, tá? Eu sei que se você está começando a estudar economia, faz mais sentido você começar pelos manuais. O que são manuais? São compilados, são livros que compilam conhecimento de décadas de ciência econômica. Esses manuais, em geral, vão sendo atualizados conforme o tempo passa e mais conhecimento se gera, mas é um resumo do mainstream de 20 anos atrás, tá? Basicamente.
E então é um jeito mais didático de você adquirir vários conhecimentos, principalmente de modelos. Agora, se você quer saber exatamente como opinar, o que entender de uma política pública, de uma intervenção estatal, de uma política macroeconômica, enfim, quais serão as consequências disso, você vai ter que ir pela literatura de algum jeito, tá? Felizmente a literatura e economia em geral é bem divulgada, ou é melhor divulgada que na maior parte das outras áreas, e você tem uma série de podcasts, principalmente no exterior, você tem seminários disponíveis na internet, enfim, você tem um material desse tipo, e você também tem os artigos, tá? Os artigos em geral são gratuitos, tá? Parte deles são gratuitos. Ou mesmo que não é gratuito, é comum os economistas divulgarem work papers, né? O working papers é tipo a primeira versão ou a última versão antes de submeter o artigo para a revista. Esses working papers em geral são gratuitos, estão disponibilizados ou em alguma rede social acadêmica, o ResearchGate, ou principalmente nas páginas dos pesquisadores. Nesses artigos, é claro que a depender do artigo vai ter um grau de formalização muito grande e é difícil de ler. Se você tem dificuldade em inglês, vai ser mais difícil ainda. Aliás, essa é uma sétima dica: aprenda inglês para estudar economia, porque boa parte das boas coisas feitas vão estar em inglês. Nesses artigos você tem um abstract, você tem uma introdução. Em geral, os economistas, enfim, os pesquisadores em geral, investem muito tempo na introdução do artigo. Então, na introdução do artigo, você vai ter a exposição do problema de maneira clara, vai ter uma descrição bem por cima da metodologia, e em geral você tem a descrição dos resultados, principalmente se for um artigo empírico. Tá? Então, já é o suficiente para você ter uma ideia do que acontece naquele artigo. Não estou dizendo que você não deva ler o resto, tá? Tente ler, muito bom se você ler. Mas se você só quer entender o resultado de uma intervenção específica, tá? Você pode seguir por esse caminho: abstract, introdução, seminário, enfim, essas coisas. Por que você deve fazer isso? Tá? Porque isso dá um upgrade, dá uma melhoria no debate absurda. Tá? Porque senão fica acredita num modelo, o outro acredita em outro. É umas coisas esquisitas. Um é keynesiano, o outro é liberal, ou anti-keynesiano. É esquisito, tá? Em geral, o que a gente quer, os resultados, um bom debate se baseia em, olha, eu não sei se o que aconteceria com essa política pública sendo implementada no Brasil, mas eu tenho uma evidência aqui de um artigo americano que fez uma província dos Estados Unidos, um estado americano, e ele encontrou tais resultados. É óbvio que esse resultado encontrado nos Estados Unidos pode não servir para o Brasil, porque a realidade é diferente, mas é muito melhor discutir em base desse tipo de evidência do que, enfim, discutir sobre o que você acha, né? Então, quanto menos achismo e mais evidência científica de pesquisa bem feita, que passou pelo crivo pelo debate entre economistas, vai ser melhor, né? E a gente tem no Brasil cada vez mais um crescimento, numa massa crítica de pesquisadores fazendo pesquisa. É claro que o mercado é cada vez mais competitivo, você não vai ver todas as pesquisas em grandes journals, em grandes revistas, mas, enfim, estão por aí sendo divulgadas, tem bastante coisa feita, tem coisa específica. Em algumas áreas tem mais massa crítica que em outras. Então, por exemplo, há uns 7, 8 anos atrás teve um boom de pesquisa em educação no Brasil, hoje um pouco menos. O mercado de trabalho já foi muito importante há anos atrás, hoje voltou a ser importante, por razões óbvias. Então você tem massa crítica nesse sentido. Sem contar na parte de inflação, que no Brasil talvez a gente tenha um know-how diferenciado até em relação a outros países do mundo, de tanto que a gente pesquisou esse assunto. Desenvolvimento econômico, enfim, tem uma série de literaturas pontuais que você tem massa crítica no Brasil e que dá para acompanhar também. Ok? Gostou? Espero que tenha gostado. Se você gosta desse tipo de vídeo com dica ou algo do tipo, comenta aqui embaixo. Eu ainda posso fazer um vídeo sobre os passos na carreira acadêmica, enfim, uma série de outras dicas para aprender coisas mais específicas em economia. Lembrando que você também pode curtir esse vídeo pelo Spotify, se você quiser escutar, obviamente. E enfim, eu vou tentar fazer vídeo aqui toda semana. Estou tentando sair um pouco do tema da Covid-19, porque, enfim, a gente fica massacrando na cabeça da gente o assunto, mas eventualmente eu posso também voltar a comentar isso, ok? Agradeço a tua presença, fique em paz e até mais.